lembra? Nós fomos almoçar lá no Shopping Higienópolis, e eu falei, Marcelo, puta, eu não tô conseguindo montar o estúdio, cara, eu acho que eu vou fazer outra coisa, eu vou procurar, aí caí. Acho que eu vou trabalhar com música, vou fazer alguma outra coisa, porque não tá rolando a história de dança mais. E aí você respirou um minuto e falou assim, Mark, você não vai fazer outra coisa, você vai fazer isso aqui dar certo, seu trabalho está aqui, seu lance é a bombeleira, você precisa fazer isso funcionar, né? Não é fácil, não vai ser fácil, mas está aqui. Eu lembro você bater na mão, assim, em cima do projeto, tava com o projeto da bombeleira do estúdio, você batendo a mão nele, assim, ó, seu projeto está aqui, ó. E aí eu falei, tá bom, Marcelo, vou continuar. Aí, e aí você me apresentou o Léo Figueiredo, né? E depois a Karen Baumgart, naquele evento que você fez lá no espaço do Fábio Novo, lembra? Que aí a gente apresentou aquela coreografia que você adora, que é a Irechá, que é a coreografia do futebol. Inclusive, o Alex está aqui com a gente, o Alex que dança a coreografia. Você lembra do Alex, né, Marcelo? Manda um abraço pro Alex aí. E Alex, tudo bom? Lembro dele até em evento conosco, né? Muito querido. Exato. E aí a Kelly e o Léo acabaram sendo dois decisivos apoiadores da Bombeleira na construção aqui do estúdio, né? A Kelly ajudou a fazer toda a reforma do espaço, o Léo ajudou a fazer a parte do seguro da locação do imóvel, e aí vieram outras pessoas que colaboraram, a própria Iris está lá na China agora, acho que ela está em Taiwan, na verdade, e deu uma grande contribuição, colocou os espelhos aqui, aí teve o Paulinho, o pai do Henrique, que colocou o espaldar, os extintores, aí veio a Carla Kátia Vanian, que fez o painel lá fora, os armários, a nossa querida Tene Melarré, que cedeu, ela tinha uma loja, que ela estava fechando na Oscar Freire, que era uma loja de produtos indígenas da Amazônia, ela ia fechar essa loja, porque tinha dado o momento dela, e ela doou esse piso todo, que é o piso que tem aqui na sala agora, doou os móveis também, e aí quando eu vi o estúdio estava de pé, né? Mas foi tudo a partir daquele momento de 2008 que eu quase desisti, e você falou assim, não, continua, e aí você foi abrindo novas frentes, trazendo o Léo para fazer coach conosco naquele restaurante lá, segundas-feiras, lá no Itaim, e depois desse evento daquele grupo, acho que era a Nova Geração, né? Aquele grupo que a Karen fazia parte. Uhum. E aí tudo aconteceu. E aí quando aconteceu, foi muito rápido, assim. Eu tomei até um susto. Quando eu vi, tinha um caminhão aqui parado aqui na porta, cheio de coisa de reforma. Eu tomei um susto. Falei, gente, o que eu fiz? E agora? E aí, em 2010, a gente inaugurou aqui o Bombeleira Studio, e todo mundo que conhece esse espaço aqui, que está nos assistindo, que conhece o Bombeleira Studio, que dança nesse lugar, ou que de alguma forma conheceu alguém. Marcelo, já teve casamento aqui na Bombeleira, a gente se conheceu aqui. Teve gente que curou quadro de depressão aqui dançando na Bombeleira, gente que superou câncer aqui dançando conosco. Cada história, uma mais cabulosa que a outra, por conta desse movimento, essa energia boa. Quantas pessoas vieram aqui do exterior, fizemos workshops com professores da França, professores dos Estados Unidos, e ele chegava aqui e falava assim, mamãe, ele falava, você sabe que isso aqui tem uma energia ótima, né? Você sabe disso? E eu sempre digo a mesma coisa para todo mundo, esse lugar tem essa energia ótima, porque ele tem o coração, a mão e a energia de todas as pessoas que ajudaram a construir, ficou aqui. Então, assim, não é nada comigo, assim, especificamente e unicamente. A energia de todos ficou aqui porque isso foi construído a muitas mãos, né? Então, foi um desdobramento. E o mesmo a gente pôde ver o que aconteceu com o trabalho, a carreira e os projetos do Davi. A mesma coisa com o Luiz, a mesma coisa com a Tânia, com o Thiago, com o Jean. Cada um à sua maneira e dentro das suas possibilidades, dentro do seu escopo de atuação, conseguiu progredir, impactar centenas, milhares de vidas Brasil afora, inclusive internacionalmente. O Davi foi parar lá no Fórum Mundial, em Davos, na Suíça, foi premiado
pelo prêmio da Folha, empreendedor social da Folha. Todo mundo foi na sua área ganhando seu destaque e acontecendo. E eu estou aqui hoje, nesse espaço, falando contigo, no dia do meu aniversário, para te agradecer por você ter proporcionado isso, não só a mim, mas todas as pessoas que hoje fazem parte da rede Bombelela, estão aqui conosco. Muita gente que eu conheço hoje não teria conhecido se esse espaço aqui não tivesse sido erguido, se não tivesse sido edificado. Então, daí você vê o tamanho do impacto que você fez para mim, para Davi, para Luiz, todos aqueles jovens que mesmo que não seguiram com seus projetos, porque muitos não conseguiram, né? É uma coisa muito complicada, muito difícil. É uma corrida na subida. Mas eles ressignificaram suas vidas e foram fazer outras coisas a partir daquilo que não deu certo e abriu uma outra porta. Então, foi fundamental. Teve também outra turma, né? Uma outra galera que entrou depois de vocês. A Adriana, da Feira Preta. Que são nossa. incríveis e que estão fazendo coisas. Adriana, ano passado, teve um evento nos Estados Unidos e a Adriana foi uma dos 3 brasileiros que foi convidada para estar lá para jantar com o Obama. Então foi ela, Lázaro Ramos e Thaís Araújo. Então, muito louco, né? Como que, de repente, vocês que tinham sonhos, estavam ali fazendo coisas já. Então, você já... Não é que foi do nada, assim. É muito mérito teu. Tudo isso que você conquistou é muito mérito teu também, Mark. Claro que teve uma rede de apoio e eu me sinto muito orgulho, assim mesmo, de ver esses impactos aí que vocês fizeram e continuam fazendo, né? E trabalhando com públicos bem específicos também, envolvendo enfim, pessoas que muitas vezes estavam não sei, é uma forma de inclusão muito linda, assim, muito tocante. Eu continuo acompanhando o trabalho de vocês. Com a minha filha, ela entende o que é inclusão, o que é deficiência, assim, desde que ela é muito pequenininha, assim. Porque eu tenho muito orgulho mesmo, pago o maior pau por esse trabalho que vocês fazem. E se naquele momento em que eu estava chorando, lá em 2001, né, quando eu tive aquele processo de depressão, se eu soubesse, se eu tivesse essa ideia do que, né, hoje, por exemplo, o que teria acontecido nesses anos todos, né? Quando você abriu esse estúdio em 2010, eu tive a oportunidade de conhecer depois. Assim, eu acho que isso daí, só isso já teria valido a pena, sabe? Só, se eu morrer hoje, se você lembrar de mim assim, valeu a pena. Pessoal, eu vou mostrar uma coisa para vocês. Qual é o nome? Isso aqui é o estúdio da Bombelela, mas ele tem um nome. Vou mostrar para vocês o nome do estúdio. E se vocês conseguem ler, acho que vai ficar ao contrário, mas dá para vocês lerem. Isso daí, o Mark. Você quer que eu chore de novo aqui? Estúdio de Dança Marcelo Cavalcante é o nome. Ai, e aí, em 2012, o Marcelo veio aqui para conhecer, porque ele já estava aí na Bahia, né? Já estava na Bahia e ele veio aqui conhecer em 2012. Ele veio 2 anos depois que já havia inaugurado. E aí o Marcelo apontou lá embaixo na escada, lá da escada ele viu o nome dele na placa lá em cima. E aí pronto, né? Marcelo já passou um filme, né, Marcelo? Passou. Foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida, assim, sabe, Mark? Uhum. Quando eu subi aquela escada e vi o meu nome ali, velho, falei, puta, valeu a pena tudo. Tanta rala, porque a gente tá falando aqui das coisas boas, mas foram muitos desafios, muitos momentos assim que a gente também, que a gente pensou em jogar tudo porque era difícil, parecia impossível, assim, e quando eu vejo essa realização e esse reconhecimento, eu acho que não tem nada maior, assim. Para mim, eu me senti muito, muito orgulhoso e muito também feliz, assim,
muito, muito feliz mesmo. Muito senti muito Ah, por você e pela família, por todo esse processo que a gente viveu junto. ô Marcelo, e aí fala então, como é que você, quando é que você decide, né, você, a Olivia, a Clara Iris não existia ainda, né, que vocês decidem deixar São Paulo. Como é que foi esse novo processo, essa nova ruptura, né? É. Olha, desde que eu e Olivia nos conhecemos em 2002, a gente e depois 2003 a gente veio, Olivia veio para o Brasil, ela morava na Suíça. Ela veio para cá e aí eu tava com os quartos para alugar, né, que eu contei para vocês no meu apartamento no Morumbi, e ela acabou alugando um quarto nesse apartamento e uma semana depois ela estava já no meu quarto e começou a nossa história juntos. Mas desde de então, ela sempre falou, olha, eu quero morar no Brasil, mas eu não quero ficar em São Paulo. Mas como a lei da atração não leu não, a gente ficou sempre em São Paulo, assim, mas sempre procurando um lugar para onde a gente queria ter nossos filhos, assim. E aí a gente, em 2007, conheceu Piracanga, passamos o final do ano lá. E Olivia e eu, a gente também tem uma coisa que é o Vision Board, que são cartazes, tipo da lei da atração, que a gente faz com imagens. E a gente até dá workshop disso. Nos últimos 5 anos a gente tem dado workshop do manifestando resultados na sua vida. Então a gente faz um workshop de propósito no começo do ano. A gente coloca imagens que a gente quer plasmar na nossa vida, que a gente quer manifestar. E aí, quando a gente chegou em Piracanga, a Olivia falou, esse aqui é o meu cartaz. É isso daqui que eu quero, tem todos os componentes. E aí eu falava, não, vira essa bola pra lá, nós estamos bem em São Paulo, tá tudo certo, né? Eu era diretor da Artemisia, ela era diretora de juventude na Choca, e para mim não era uma possibilidade ainda. Mas acabou que a gente começou a pensar, né? Ficamos com uma pulguinha atrás da orelha e já para de repente começar uma transição para ver uma vida mesmo assim. Também veio uma ficha forte que caiu, que era aquela frase do Gandhi. Ele falava: "Be the change you wanna see in the world." Então, seja a mudança que você quer ver no mundo. E a gente sempre fazendo a mudança, correndo atrás e trabalhando em projetos sociais. E aí um dia, Olivia se deu conta e a gente conversando, caiu essa ficha para nós que a gente estava muito no fazer, mas a gente não estava sendo integralmente. E a gente falou, nossa, para ser essa mudança, incorporar os valores no nosso dia a dia, aqui em Terra Grande, vai ser muito difícil a gente fazer isso em São Paulo, né? E aí a gente começou a pensar a respeito, e aí eu pedi um sabático na Artemisia, comecei um processo de revisão, né? Foi um processo bem bonito, de apoio também. E para Foi nessa tentar época, foi nessa época que você foi para o Havaí. Não, foi depois. Nessa Hum. época, o processo de 21 dias, eu pedi para a Kelly, eu falei, olha, eu preciso de um sabático, eu preciso talvez de alguns meses para poder ver como eu quero atuar na Artemisia ainda. Aí aquelas semanas eu fui para fazer o processo de 21 dias de viver de luz, né? Que você fica sem comer durante 3 semanas. Sendo a primeira semana sem beber água também. E aí eu fui, e nesse processo eu tive mais clareza de que realmente talvez isso, eu precisava de um sabático mais longo. E aí a gente começou um processo de seleção para um diretor novo da Artemisia,
que eu tive envolvido, ajudei a passar a bola para ele. E aí fui para a Espanha fazer o Caminho de Santiago. Olida espanhola, a gente ficou um tempinho lá com a família dela, fomos para o Marrocos e depois ela voltou para o Brasil, ela estava na Choca ainda, e eu falei, eu vou fazer o Caminho de Santiago. Fiquei um mês caminhando e pensando e chorando e perdoando e limpando e me preparando para uma fase nova. E foi aí que eu comecei a falar com as pessoas. Então, eu estou pensando em talvez ir para o litoral, ter uma vida mais simples, e todos os caminhantes peregrinos que estavam comigo falavam que era uma boa ideia, e essa semente começou a germinar. E aí depois Diferentemente do pessoal do meio corporativo, você encontrou alguém e fala assim, nossa, isso é uma boa ideia. Se fosse pessoal do corporativo, ia falar assim, de novo, Marcelo, você com essa história? foi muito louco, assim, porque eu recebi um apoio espiritual, emocional, assim, para me ajudar a desapegar, porque a gente tinha uma vida muito confortável de novo em São Paulo. A nossa vida era bastante gostosa, assim, bastante orgânica e natural, e então para São Paulo era uma vida bastante legal. Então era realmente um salto a mais que precisava ser dado. E aí no final, lá para outubro, a gente recebeu esse convite de ir para o Havaí para um evento de ritos de passagem. Então eu fui contar a minha experiência com vocês, jovens, na Artemisia e também na Rede Global de Ação Juvenil, contar um pouquinho de como eu via ritos de passagem na modernidade, né? O que é um rito de passagem nos tempos atuais. E eu fui um mês antes do evento. Então eu fiquei ali na pré-produção deste evento no Havaí. E foi um evento assim super transformador também, né? Que foi conheci pessoas que trabalhavam com jovens, indígenas ou não indígenas. Então tinha africano, tinha gente maori da Nova Zelândia, tinha os índios norte-americanos e gente de projetos sociais que trabalhavam com jovens também, faziam desafios. Porque o teu processo que você passou não foi fácil não, né, Mark? A gente vocês na fogueira. Foi muito... Não foi, não. Foi muito lindo o resultado, mas a gente desafiava, vocês tinham né, de maratonas, assim, de meditação e de coisas emocionais, físicas, espirituais fortes também, bastante profundas. Pessoal, para vocês terem uma ideia do que o Marcelo está falando, eles contrataram um grande terapeuta, que Deus o tenha em bom lugar, que é o Antar Rohit, que vinha lá de Belém do Pará para fazer uma imersão conosco, assim. O Marcelo e a Kelly, eles alugavam um sítio lá em Mairinque, Espaço Arco-Íris, se não me engano era o nome, e nós ficávamos reclusos lá durante uma semana, 2 semanas, fazendo um trabalho de desenvolvimento emocional mesmo, de catarse, e essa coisa de desafiar era muito verdadeira, porque um dia o Rohit olhou para mim, a gente estava numa sessão, porque estava todo mundo se abrindo, trazendo as suas questões, né, trazendo suas questões emocionais, suas questões familiares, todo mundo tentando abrir a concha, né, e se expressar, tal, e eu ali no meu canto, tal, né, sempre no controle, né, cabeção, tal. E numa dessas dinâmicas o Rohit foi muito duro comigo, e ele olhou e falou assim: ô Mark, você fica aí, né, nessa sua postura, tal, todo grandão, fortão, não sei o que lá, mas sabe o que eu acho que você é? O quê? E já levantei assim, né, qual que é? Aí o Rohit me fala: você é um puta de um cagão. Porra. Aí eu falei: como é que é? Aí ele: você é um puta de um cagão. Eu falei: eu vou quebrar esse cara, vai ser agora. Entendeu? Vai ser agora, que agora nós vamos
E aí, assim, num instante antes de eu fazer qualquer bobagem, eu percebi assim, acho que eu sei onde é que ele está querendo entrar. E foi naquele momento que eu comecei a desconstruir as minhas armaduras, largar as minhas pedras e sentir que havia algo ali para se dissolver, né? E foi esse terapeuta nosso, o grande Rohit, que elucidou uma questão minha importante que eu não tinha noção, que o grande buraco da minha vida, o grande grilhão que eu trazia nas pernas que eu carregava, era a minha relação com o meu pai, super mal resolvida. O Rohit falou assim, você precisa encontrar seu pai, você precisa conversar com seu pai, você precisa resolver isso com ele. E aí eu tenho uma amiga que é uma juíza, uma grande juíza importante à época, isso foi em 2006. Eu pedi para procurar meu pai, e aí ela fez os mecanismos lá, mandou buscar, encontrou meu pai lá em Ribeirão Preto. E aí eu fui a Ribeirão Preto ter com meu pai, e é uma história longa, não vou contar aqui, óbvio, deixa para uma outra ocasião, mas eu consegui conhecer meu pai, perguntar para ele todas as coisas que eu tinha para perguntar, por que ele me abandonou, por que ele foi embora, entendi como é que foi o processo dele, as dificuldades que ele teve. E aí foi que eu entendi as dificuldades que a minha mãe teve, porque eu também não perdoava minha mãe por não ter me deixado ter um pai. Essas coisas ficaram muito claras para mim. A gente acabou fazendo uma amizade, que meu pai não se defendeu, ele falou que ele foi errado, que ele pisou na bola. E aí tudo isso foi dissolvendo, eu acabei descobrindo que eu tinha uma avó, e acabei descobrindo que eu tinha 8 irmãos por parte de pai, e eu sou filho único da minha mãe. Então, aconteceu, deu um tranco na minha cabeça, assim, que eu falei, gente, o que está acontecendo? E aí eu fiquei em paz com relação com meu pai, fiquei em paz com relação à minha mãe, me libertei desses grilhões, e isso acabou possibilitando que eu crescesse como empreendedor, crescesse como pessoa, mas foi o Rohit quem abriu essa casca. E aí, nas próximas dinâmicas, eu chorava muito, porque normalmente eu não chorava. E foi esse cara aí, o Marcelo, que olhou para mim e disse assim, o Marcelo e a Olivia, você também estava nesse dia, vocês dois olharam para mim e falaram assim, Mark, você deveria chorar mais, você é tão bonito chorando. E eu desaguando, assim, chorando copiosamente, assim, em prantos, e o Marcelo, chora mais, como é lindo você chorando. E aí nunca mais eu retive o choro. Sempre que eu tenho vontade de chorar, eu choro. Posso estar na frente de quem for. Eu faço esse trabalho de deixar a água fluir, porque nós somos, como o Edson Galrão de França nos ensina, nós somos feitos de 99% água. E o Edson ensina, se você duvida disso, é só você colocar fogo no seu corpo, você vai ver só que vai ficar só uma caixinha de cinza desse tamanho, assim, porque o resto tudo vai evaporar. Né? Então, nós somos pura água, então se a gente não ficar represando tudo isso, isso gera toda uma angústia que, no final das contas, acaba virando tudo doença, né? Então, Marcelo, obrigado por ter me ensinado que é bonito chorar e que eu podia chorar, a Olivia também. A Olivia pegava no meu rosto assim e falava assim, nossa, Mark, que lindo você chorando. Então, esses toques cálidos, né, que eles fizeram comigo e com todos os outros jovens, porque isso aconteceu com todo mundo. Estou falando aqui de mim, mas cada um deles pode contar a mesma coisa de uma outra forma. E aí eu sou muito grato ao Rohit, porque se eu não tivesse resolvido a minha questão com o meu pai, eu não sei nem o que eu estaria fazendo, nem como estaria fazendo, porque eu descobri que por causa disso eu era muito competitivo, por causa disso eu era uma pessoa que não sabia ouvir não, por causa disso eu era uma pessoa que queria ser sempre melhor em tudo, porque era uma forma de eu não ser rejeitado, né, como eu fui pelo meu próprio pai. Porque se eu fosse sempre melhor em tudo, as pessoas iam poder olhar para mim e falar assim, olha lá o cara, tal. Então tinha toda uma questão que era um processo psicológico ruim para mim, nocivo, que virou sempre a famosa roda de Sansara, né? Eu sempre caía nisso, ficava evoluindo e voltando, evoluindo e voltando, evoluindo e voltando. E graças a esses processos de desenvolvimento emocional, que era uma das premissas da Artemisa, não era ali para ensinar como fazer o projeto. Ele sempre falava assim, fazer o projeto vocês sabem, né? Agora, como é que vocês fazem disso tornar um negócio de impacto para todo mundo? Isso ganhar escala. E para isso ganhar escala, você precisa ganhar escala dentro de você primeiro, você precisa se desenvolver, senão você não dá conta. Marcelo falava, hoje em dia, na época o Marcelo já falava, os grandes executivos da empresa, eles são obrigados a fazer terapia, se eles não fizerem terapia, eles não são contratados, eles não conseguem exercer o trabalho deles da melhor maneira, porque está sempre lidando com as questões emocionais dele, da própria pessoa e dos outros, né? Sempre é uma
uma via de mão dupla. E caso, isso foi fundamental. no caso de projetos Diga, sociais, Marcelo. é mais sério, né, Mark? Porque se a gente não está se trabalhando, isso daí era a premissa, porque eu vi que vários projetos aqui no Brasil e fora só trabalhava a coisa prática ali, né? Da matemática, do controle de custos, do tal, do break-even, o que fosse, mas não cuidava das pessoas. E quando eu me dei conta nisso, que a gente tem que cuidar é das pessoas, que você só vai brilhar se você tiver consciência, né, de você mesmo, autoconhecimento e cuidar um pouco dessas feridas, senão você vai estar projetando fora e você vai estar igual um trator ali, querendo salvar o outro, mas sem estar se cuidando. Então, para mim, isso daí é também premissa da jornada do herói, você tem que estar tendo aquela coisa da máscara de oxigênio, primeiro tem que chegar para você, você coloca e depois você vai colocar no teu filho, em outra pessoa. Então, para mim para nós, né, isso era um valor para a Artemisia, de se cuidar, se trabalhar o emocional, trabalhar o espiritual, porque o resto vinha. E eu vejo que veio mesmo, assim, eu tenho... É muito... A gente tinha talvez uma premissa de planta a plantinha ali e já fala, quero que dê fruta, cadê a maçã? Cadê a banana? E tem um processo que é do regar, do cuidar, de esperar, do tempo. Então hoje, nós estamos aí há 10, 12, 15 anos depois, todo mundo está brilhando. Aonde está fazendo curas maravilhosas, está oferecendo, trouxe, né? Cada um do seu jeito, seja na culinária, seja com comunicação, seja com eventos. Vocês estão... Nossa, o Rohit já está muito orgulhoso de ver cada um, como eu estou, como o Kelly está e cada um, porque é incrível, assim. O que vocês estão manifestando é muito incrível e não tem preço. Maravilhoso. E tem mais uma coisa, Marcelo, que é legal falar para os nossos amigos que estão nos acompanhando aqui. A Artemisia, ela radicalizou nessa história de apoiar os jovens empreendedores, porque além de apoiar o jovem, que são pessoas bem vulneráveis, ainda estão tentando entender o mundo, entender o que elas próprias são, a Artemisia apoiou jovens empreendedores que são homossexuais, jovens empreendedores negros, jovens empreendedores de origem indígena, jovens empreendedores que essa sociedade brasileira, tal como ela está hoje, principalmente nesse momento de hoje, o que ela faz com essas pessoas é matar essas pessoas. O Brasil é o país que mais mata homossexuais no mundo. O Brasil é o país que mais mata jovens negros no mundo. Esse caso último que teve agora do jovem João Pedro no Rio de Janeiro é mais um de milhares que acontece diariamente. E o que a Artemisia fez com esse tipo de pessoas é possibilitar que eles realizassem o seu sonho. E, por conta desse trabalho, é que na Bombeleira tem professores negros aos montes, tem professores homossexuais aos montes, tem um trabalho de valorização da mulher, tem um trabalho de valorização dos jovens da periferia, pessoas que, no mundão, né, como a gente conhece aí fora, elas são jogadas ao relento, não tem oportunidade. Então a gente acabou, por conta dessa premissa da Artemisia, multiplicando isso, fazendo disso se tornar ainda valores maiores. Bom, a Bombeleira trabalha com pessoas com deficiência, como trabalha com todos os tipos de pessoas. A gente tem um problema aqui, que é a questão da acessibilidade, mas isso nunca me impediu de a gente fazer o nosso trabalho. A gente dá um jeito, a gente faz porque é assim que tem que ser feito. Sempre existiu pessoas homossexuais, sempre existiu pessoas negras, sempre existiu pessoas com deficiência. Nós é que nunca soubemos como lidar com essa diferença. A gente demorou a aprender, a gente ainda está aprendendo. Então, ninguém está praticando inclusão, né? Porque é como se essas pessoas não existissem, elas sempre existiram. Agora nós estamos mais antenados, mais sensíveis à questão da diferença. E ainda há um amplo caminho, né, um longo caminho para a gente seguir. Mas cada coração desse que a gente toca, cada pessoa dessa que se transforma, já são outras tantas que vêm em decorrência desse processo. Então, Marcelo,
vocês acertaram tanto, acertaram tanto, acertaram tanto, que isso é uma onda que não tem fim mais. Não tem fim mais. Isso vai continuar repercutindo. Né? Os jovens que saem aqui da Bombeleira, que a gente treina aqui, eles já estão saindo com essa cabeça, eles já sabem que, olha, não importa de onde você veio, não importa de onde você estudou, não importa qual a sua religião, não importa nada, a gente vai fazer isso funcionar junto. Ele já tem essa cabeça aqui, né? As crianças que vêm aqui, veem os deficientes dançando, e falam assim, nossa, gente, caramba, eles já percebem que o corpo não é limitante. Então, toda vez que eles encontrarem uma pessoa com deficiência, eles vão ter um outro contato, uma outra relação. E esse é o trabalho todo que foi acontecendo em decorrência desse nosso processo da Artemisia também. Marcelo, are you there? Que lindo, Marco. Para mim é isso que traz sentido para a vida, né, velho? É ver que realmente aqui a passeio temos missões, trabalhos importantes. Marcelo, o pessoal está me perguntando aqui, o Cazu perguntou, a Priscila também perguntou, muita gente está querendo saber como é que você está sobrevivendo hoje. E aí eu vou dar uma pequena introdução aqui, você explica como é que está a sua vida hoje. Mas aqui, ó, o Marcelo, eu vou dar uma lida aqui. O Marcelo, ele foi para o Havaí, aí ele aprendeu, ele fez um curso e desenvolveu, e agora ele faz massagem havaiana. Aí ele foi lá e aprendeu como é que faz canoa, e aí agora ele fabrica as canoas havaianas. Aí ele descobriu como é que faz, como é que constrói casa, usando todos os insumos e os produtos locais e sustentáveis, que é um trabalho, inclusive, muito forte que o próprio pessoal do Guerreiro Sem Armas faz, né, Marcelo? E aqui, deixa eu pegar aqui. Ó, a massagem que ele faz chama Yomi Yomi. Ele faz atendimento de coaching com propósito de vida e transição de carreira. Ele dá aula de inglês para crianças. Ele está fazendo a produção cultural dos festivais que acontecem lá em Serra Grande. O que mais aqui? Ele também está envolvido com um projeto de turismo de base comunitária. Então ele é um cara que, como ele mesmo próprio se intitula, multitask. E muitas dessas atividades naturalmente estão paradas agora por conta da pandemia do coronavírus, mas ele também faz um trabalho obviamente, essa parte eu também queria que você explicasse como que é esse trabalho de educação da Clara Iris, né? Porque a gente não tem noção de como é que são as escolas aí. Essa é uma educação que está sendo feita diretamente por vocês. Queria que você explicasse isso, que é uma coisa importante, né? Uma criança que está já crescendo dentro de um ambiente absolutamente diferente daquilo que você viveu quando criança, né, Marcelo? E aí ele também trabalha com facilitando meditações ativas do Osho. Aí também trabalha com permacultura, a questão da casa é a bioconstrução, né, como é que ele chama. Ele é Reiki Master, isso aqui eu não sei o que é, ele vai explicar, o Reiki Master Diksha Giver, e facilita também grupos de homens, que isso é uma coisa muito bacana, que até a Paula Diniz vai querer saber. E Marcelo, nós temos aqui acompanhando a gente também, não sei se ele está aí ainda na live, que é o Sérgio Leite, aquele que eu falei de Guararema, e ele também está aqui em São Paulo, na verdade, a filha dele está em Guararema. O Sérgio, ele trabalha com cultura de, eu não sei como é que chama isso, a pessoa que cuida de orquídeas, faz cultura de orquídeas. Então, como é que você está sobrevivendo aí, Marcelo? Então, de lá para... primeiro a gente veio para Piracanga, né? Saímos de São Paulo, viemos para Piracanga e estamos agora em Serra Grande há quase 6 anos. E aqui em Serra Grande é isso, Mark. É um vilarejo pequenininho, são 4.000 habitantes só. Então tem que fazer tudo isso que você falou ao mesmo tempo, assim. Fora isso, eu tenho uma coisa que é muito importante para mim, que é o maracatu. Maracatu Estrela de Serra. E eu estou aprendendo a tocar, sabe? Para mim é uma cura. Todo esse processo de estar
podendo dançar, podendo cantar, podendo tocar um instrumento, sabe? E essa parte também que você falou de agrofloresta, de permacultura, tudo isso é muito lindo, porque meu avô era agrônomo, meu bisavô era agrônomo, tinha fazenda de algodão, meu avô de café. Então, para mim, tá podendo colocar a mão na terra. Minha filha ali plantando, ela faz as mudinhas dela. Agora, na quarentena, uma das tarefas dela do dia a dia é fazer muda. É uma coisa que ela escolheu, a gente escolheu algumas tarefas para cada um que a gente quer se dedicar. Então, ela cuida dos bichos e ela planta. Então, agora a gente está fazendo o nosso SAF, Sistema Agroflorestal, estamos plantando árvores e plantando mudas. Então, essa semana a gente foi lá, estava a Clara Iris mexendo nas minhocas e plantando o inhame, a batata doce que ela fez a mudinha aqui em casa. Então, é isso, assim, não tem... Quando eu falei de ser a mudança que você quer ver no mundo, tá podendo viver isso, comer saudável, plantar o alimento, ter arte na vida, dançar, cantar, tocar. Eu faço capoeira de Angola também, que eu adoro. A canoa havaiana também, a gente vai para o mar ver baleia, 4 baleias do lado da canoa. Ano passado a gente ganhou o campeonato de canoa havaiana que teve em Itacaré. Nós fomos medalha de ouro. Não acredito, Marcelo. Não acredito. Não, velho. Eu atleta, eu artista, eu bioconstrutor, são coisas que não me eram permitidos sonhar neste lugar. Para mim era um tabu do canto, de pintar, de ser atleta, assim. É muito legal estar podendo colocar isso tudo em prática. E aqui em Serra Grande a gente tem essa oportunidade. Então, é isso. Eu estou agora em quarentena, não estou podendo dar massagem, lome-lome, que é essa técnica havaiana, que é maravilhoso. E vai muito além da massagem, é um tratamento, assim, eu trabalho com outras massagens do Reiki também, mas é uma coisa que também tem um antes e depois, sabe? É bem profundo o trabalho. E aí estou produzindo esse festival, estou na coordenação compartilhada do Festival de Arte e Gastronomia, que vai ter aqui. Estou na produção do Festival de Blues e Jazz, que tem aqui. Na pandemia está tudo um pouco indefinido mesmo, ia ser agora em setembro, agora talvez tenha que ser mais para o final do ano. Mas a gente continua captando cursos e correndo atrás, entendeu? Marcelo, como é esse trabalho com esses grupos de homens? É uma coisa bem interessante, né? Bem legal. Olha, isso daí começou lá em São Paulo, quando não tinha, que agora tem uma porção de gente falando de círculos de homens. Marcelo, acho que é legal você voltar para onde você estava, naquele lugar do começo, que estava sentado lá na janela, porque estava melhor o seu sinal, você estava travando um pouco aqui. Queremos também, né, já que a gente quer ter um encontro do o grupo do Bolinha também. Travou, gente? Vocês estão ouvindo? Você está ouvindo, Marcos? Sim. Você travou um pouco. Acho que é legal você ir para o outro lugar onde você estava. Estava melhor o sinal lá, acho. Né? O sinal lá fora estava melhor. Na janela onde você estava ali. E aí, Mark, a Oli tinha os círculos de mulheres, o sagrado feminino, que elas pintavam, rezavam, meditavam, faziam fogueira juntas. Mas era muito novo isso, naquela época não tinha, né? Eu não conhecia nenhuma referência. Quando eu fui para o Havaí, eu conheci círculos de homens, conheci um homem que virou o meu mentor, que tinha um círculo na Austrália por mais de 30 anos, encontrando. E aí a gente começou naquele primeiro momento
lá em São Paulo, fizemos alguns em Piracanga, e aqui em Serra Grande a gente tem um circo que já tem mais de 5 anos, o que é incrível. A gente se encontra, tem um tema pré-definido, e aí puxa, tem uma primeira rodada de check-in, e nessa rodada a gente vai sentir o que está vivo para as pessoas e o que a gente vai conversar naquela noite. E aí, de vez em quando, tem umas imersões, tem uns grupos, que é maravilhoso também, que a gente dá uma aprofundada. E ano passado, eu e Olivia fomos num evento aqui na Chapada Diamantina, e a gente fez um encontro do Sagrado Ser, que é homens se abrindo, se vulnerabilizando na frente de mulheres, e o mesmo acontecendo das mulheres para com os homens, e depois o encontro de todos. Assim. Foi com mais quase 80 pessoas, uma noite de lua cheia, e foi uma coisa alucinante, incrível. Acabou o encontro, ninguém queria ir embora. Então a gente ficou até às 3 da manhã, trocando, falando, fazendo confidências, assim. E é uma coisa que na beira da fogueira, foi maravilhoso, assim. Muito bonito. Marcelo, a gente vai ter que caminhar, estamos caminhando aí para o final da nossa live, mas eu queria que você falasse um pouco da Clara Iris, e também a sua relação mais familiar mesmo, você, Olivia, e a Clara Iris, nesse contexto todo de uma vida ressignificada no campo, na praia, no mar, fora desse ambiente urbano, e também da educação da Clara Iris, que é uma coisa que me desperta muita curiosidade. Maravilha. Lá em Piracanga, a gente conheceu uma educadora que foi quem começou a escola de educação ativa em Piracanga. O nome dela é Margarita Valência, ela é do Equador. E ela foi uma mentora para a gente. Antes de conhecer, antes que Clara Iris nascesse, a gente já participava de conversas muito profundas sobre educação ativa, que é essa educação mais focada no que a criança quer aprender, sabe? Então, é bem diferente, é educação ativa e baseada em projetos. Então, a gente começou a beber dessa fonte com a Margarida, agora aqui em Serra Grande, já há quase 3 anos, 2 anos e pouco, a gente está em um projeto de educação que chama tem famílias que estão envolvidas também, e a gente ajuda na construção de um currículo, a pensar toda uma lógica que é diferente do sistema educacional normal, né? É uma Tá, lógica... deixa eu entender uma coisa, então. Você está fazendo com a Clara Iris um trabalho, uma espécie de educação não formal. Isso, ela não tem a mesma abordagem metodológica e das escolas regulares dos grandes centros. É uma outra educação, não tem as mesmas disciplinas, é uma coisa alternativa, é isso? É uma comunidade de aprendizado, é bastante diferente, é muito informal. Aí, é uma educação, é um projeto que vai de encontro aos interesses das crianças. Então, vai em cima do que elas buscam, que elas querem fazer. Então, ela não vai estar decorando o nome do rio que tem naquela cidade, ou se ela não quiser. Se ela quiser, ela vai pesquisar. Então, é muito projeto de pesquisa. Os tutores, educadores, eles têm que ter um trabalho assim de estarem também em aprendizagem, sabe? Eles vão estar provocando, apoiando as curiosidades dessas crianças. E nós, pais, estamos também num processo profundo de nos olharmos, sabe? Então é um processo de construção coletiva, mas que também está
se olhando, se cuidando. Se tem um tema que começa a surgir entre as crianças e começa a ficar frequente, a gente traz esse tema para nós, para a gente poder olhar, se trabalhar. E é incrível que quando a gente se harmoniza entre nós pais, as crianças também se harmonizam, e aí aquele tema já suaviza muito, entendeu? Ano passado a gente teve... Marcelo, Oi, pode falar. desculpa te interromper, só para a gente contextualizar. Então, elas têm, além dessa questão de elas aprenderem o que elas querem, o que elas estão a fim de aprender, que é trabalhar em cima desse livre-arbítrio, né? Elas também têm as disciplinas normais das ciências exatas, das ciências humanas, enfim, por exemplo, matemática, português, história, geografia. Elas também têm essa abordagem concomitantemente? Você ouviu, Marcelo? Eu não estou te ouvindo. Eu não te ouvi, Mark. Então, eu perguntei se as crianças têm abordagem também nas disciplinas regulares das escolas formais, das ciências exatas, das ciências humanas. Então, por exemplo, português, matemática, geografia, história, também passam por esse aprendizado ou não? Então, é bastante diferente tudo. É mesmo? A gente vai trazer esses conteúdos por meio de seja de interesse da criança. Então, vamos dizer que agora ela está estudando Grécia. Eles estão fazendo um projeto coletivo que é Grécia. Então, por meio desse tema, a gente, além da geografia, a gente vai estar olhando para a arte, a gente vai estar olhando para a matemática, a gente vai estar olhando para os deuses, a mitologia grega, sabe? Então, você vai trazendo os outros conteúdos, eles vêm no pacote, entendeu? Então, tem uma intencionalidade de trabalhar isso tudo e depois fazer isso dialogar com o currículo formal. Então, é um outro desafio que a gente tem também, para que não fique defasado, se a criança depois sai dessa escolinha, vai para uma outra, como é que ela consegue se readaptar também, né? A Olivia está dizendo aqui que é uma forma integrada, olhando para todas as dimensões, incluindo o cuidado com as relações. Fantástico. Marcelo, eu vou... Assim, a gente precisava de mais umas 3, 4 horas, mas eu não vou prender as pessoas mais aqui, porque é sábado e as pessoas estão em casa e tem muito mais coisas para elas cuidarem. Mas eu sei que o papo está uma delícia. Eu também gostaria que a gente pudesse se despedir de uma maneira calma, tranquila, para depois a gente falar, desligou, tchau, correu. Então, daqui a pouco vai dar o nosso tempo de novo dessa segunda parte. Então, eu queria, Marcelo, nossa, do fundo do meu coração, agradecer por você ter feito parte do meu dia de aniversário, por ter se disposto aí a dedicar essas 2 horas para estar aqui contando um pouco da sua história, resumidamente, e sabe que tem muito mais coisa que você viveu. Obrigado, Olivia, por ter também se aberto e comprado a ideia de vir participar conosco. Eu espero que você tenha gostado, Marcelo, que você traga a Adélia para fazer uma live com você, que você traga o Fábio Novo para fazer uma live com você. Todos aqueles grandes mestres, né, que foram passando por nossas vidas, você pode fazer agora à vontade, porque agora acho que você já abriu um lacre aí para você voltar a se comunicar, mesmo que à distância, com todos nós. A gente vai te acompanhar, continuar te acompanhando. E te parabenizar por essa força que nos inspira tanto, parabenizar por você ter conseguido derrubar todos esses muros, primeiro dentro de você próprio e depois da própria sociedade, enfrentando desconfiança, enfrentando medo, enfrentando todos os questionamentos. E sabe que você sempre será, para mim, uma grande referência, sempre. A hora que eu tô meio desorientado, eu lembro de você falando assim, Mark, foco. Você fazia assim para mim, Mark, foco. Eu sempre lembro disso. Muito obrigado, Marcelo. Ô, meu querido, gratidão. Fico muito honrado mesmo, assim, estar com você hoje aqui no dia do seu aniversário. Você sabe que eu desejo sempre o melhor para você,
muito assim, mando boas energias sempre. E agora vai um axé especial aqui da Bahia. Estamos te esperando aqui. Venha participar de um festival desses, se apresentar, venha estar conosco também aqui conosco na nossa casa que a gente está construindo. Vai ser sempre um grande prazer te receber. Te amo muito, meu Tá irmão, ótimo. e te agradeço muito por esse momento aqui. Fiquei feliz de ver alguns amigos aqui presentes também, acompanhando a Uhum. live. E é isso, estou aqui à sua disposição. Agradeço a Oli por ter estado aqui de bastidor. Obrigado, olha. Um beijo pra Clara Iris, se cuida. Tchau, gente. Sim, Boa noite. tá bom, querido.